A paz do Senhor, levei aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição 9, que vai trazer o título A Santidade é a Marca do Crente. E estamos estudando no primeiro trimestre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nós já passamos por 8 lições nesse primeiro trimestre, e a lição de número 1 trouxe o título Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, trouxe o título O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, trouxe o título O temor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, trouxe o título A santificação e a palavra de Deus. Na lição de número 5, trouxe o título Libertos para viver em santidade. Na lição de número 6, trouxe o título Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição de número 7, trouxe o título Santidade de dentro para fora. E na lição de número 8, que foi a lição que nós estudamos no domingo que se passou, que trouxe o título O Ensino de Jesus sobre Santificação no Sermão do Monte. E no próximo domingo, no dia 26 de fevereiro, estaremos estudando a lição de número 9, que traz o título A Santidade é a Marca do Crente. O texto principal nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O resumo da lição nos diz: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E o texto bíblico está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que nos diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E a introdução nos diz: a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, no Antigo Testamento o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. No primeiro tópico traz o título A Santidade como Marca do Crente no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico, Propriedade de Deus. Segundo o subtópico, o tempo
o tabernáculo como lugar de adoração e santidade. No terceiro subtópico, a santidade como purificação do pecado de justiça. No segundo tópico, traz o título A Santidade Continua Sendo Exigida no Novo Testamento. E no primeiro subtópico, traz o título A Justificação pela Fé e a Santificação por meio do Sacrifício de Cristo. No segundo subtópico, a Santidade da Igreja de Cristo. No terceiro subtópico, a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. No terceiro tópico, vai trazer o título O Culto Racional no Novo Testamento. E no primeiro subtópico, Consagrando o Corpo como Sacrifício Vivo. No segundo subtópico, Consagrando a Deus o Espírito, o Corpo e a Alma. E no terceiro subtópico, Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. E seguindo para o livro de apoio, para deixarmos aqui o subsídio dessa lição, no livro de apoio nos diz assim, no capítulo 9, que traz o título da lição, A Santidade é a Marca do Povo de Deus. Textos bíblicos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A santidade é exigida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Todavia, o Novo Testamento dá um salto qualitativo em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de rituais realizados por intermediários na estrutura do tabernáculo, da prática de justiça e sua identificação com Yahvé, o Deus de Israel. No Novo Testamento, o povo é considerado santo por ter acesso direto a Deus por meio do sacrifício perfeito de Cristo, oferecendo um culto racional com a mente renovada segundo a vontade de Deus. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. A santidade como identificação de um povo com propriedade peculiar de Deus. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Um dos primeiros textos do Antigo Testamento que vem à mente para falar sobre santidade é: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. A frase faz parte de uma série de orientações que Deus dá a Moisés e está inserido no conjunto de capítulos do livro de Levítico, que é conhecido como Código da Santidade, que vai de Levítico capítulo 17 ao capítulo 26, relacionado com passagens paralelas em Êxodo capítulo 21, versículo 13 e 14, e Levítico capítulo 11, versículo 43 e 45, e Números capítulo 15, versículo 37 a 41. O livro de Levítico é dividido em duas partes principais. Primeiro,
Os 15 primeiros capítulos tratam, de modo geral, de princípios e procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado e à restauração da comunhão das pessoas com Deus. Segundo, os 11 últimos capítulos enfatizam a ética, a moral e a santidade. O contexto do livro traz um fundo a comparação com os povos que habitavam anteriormente na mesma região geográfica em que estavam o povo hebreu e seus vizinhos. A forma como o texto foi construído demonstra o cuidado para destinar a um povo específico e em determinado momento histórico. Assim sendo, fica evidenciado que o texto trata da aliança do povo israelita com Yahvé e tem como base o projeto de vida que este Deus tem para o povo hebreu, que passa a representá-lo diante dos outros povos. Por isso, as proibições e exortações para que esse povo não se misturasse com as práticas daqueles povos. Os hebreus deveriam ter uma vida em separado com relação ao estilo de vida, ou seja, praticar a santidade, que se torna a identidade peculiar, a marca do povo conhecido como o povo de Yahvé. No Antigo Testamento, alguns lugares e objetos são considerados e tratados como sagrados. O lugar onde Moisés pisa quando recebe a revelação de Deus por meio da sarça, que queima e não se consumia e é considerado como terra santa, conforme Êxodo capítulo 3, 5. O local do acampamento do povo é lugar santo. Deuteronômio capítulo 23, versículo 15. Sião é o Monte Santo, conforme citado Salmos 48, versículo 2, ou verso 2. O tabernáculo, em Êxodo capítulo 25 a 30, e depois o templo de Jerusalém, são considerados habitação santa de Deus, conforme registrado em Isaías capítulo 63, versículo 15. O templo é santo, como o dia de sábado, Êxodo capítulo 16, versículo 23, ou das assembleias, Levítico capítulo 23, versículo 3 e 4. A Arca da Aliança é santa, inclusive não poderia ser tocada sob pena de morte, segundo Samuel capítulo 6, versículo 2. Os sacerdotes tinham a função de intermediar e interceder pelo povo e são considerados santos, conforme registrado em Levítico capítulo 21, versículo 6. O dízimo também é considerado santo ao Senhor, conforme registrado em Levítico capítulo 27, versículo 32. O povo hebreu é chamado por Yahvé para formar uma nação santa. A própria escritura dos hebreus é reconhecida como santa. Ela é aclamada como a palavra do Senhor por 242 vezes no Antigo Testamento. A idolatria, considerada como prostituição espiritual no Antigo Testamento, é veemente proibida tanto no Código da Aliança, conforme registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 22, 23, a capítulo 23, versículo 19, como no Código Deuteronômio capítulo 12 a 26, e no Código da Santidade, registrado em Levítico capítulo 17 a 26. A recomendação contra a idolatria, considerada uma das piores afrontas à santidade de Deus, está presente em todas as divisões do Antigo Testamento, lei, profetas e escritos. Yahvé tem a prioridade sobre todas as coisas e nada poderia ser colocado antes dele. Ele é o único Deus, Criador de todas as coisas, e somente ele deve ser adorado. O tabernáculo como lugar de adoração à santidade de Deus. Smith afirma que no Antigo Testamento a santidade era vista como todo o ser do Deus revelado em Israel. Nela era percebida tanto a natureza de Deus, sua particularidade, bem como a essência da religião do Antigo Testamento. Ele assevera que, por isso, a religião dos hebreus pode ser descrita como a religião da santidade.
A santidade é considerada tão essencial à religião dos hebreus que ela distinguiria a fé mosaica das religiões do mundo contemporâneo de Israel. A santidade de Deus também está relacionada com a sua honra e glória, a manifestação da glória de Deus a partir do céu e sua presença na terra. Dá início ao culto a Yahvé no Sinai por meio do tabernáculo. O pastor Elienai afirma que a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai e a ordem para a construção do tabernáculo foi uma demonstração de que ele queria estar presente junto ao seu povo. O tabernáculo e o serviço realizado nele falam muito do conceito que o povo antes da monarquia tinha sobre a santidade. Com o intuito de relacionar o tabernáculo e os serviços realizados nele com a santidade, serão destacados alguns dos diversos aspectos encontrados nessa importante estrutura que, mais tarde, viria a inspirar a construção do Templo de Jerusalém. Os sacerdotes recebiam a oferta do povo, que tinha acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. No átrio ficava o altar de bronze e a pia de cobre. No altar de bronze eram feitas as ofertas queimadas e principalmente o sacrifício pelos pecados do povo no grande dia da expiação, conforme registra Êxodo capítulo 27, versículos de 1 a 8 e capítulo 38, de 1 a 6. A pia de bronze servia para que o sacerdote lavasse as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo para ministrar nos seus dois compartilhamentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O acesso do sacerdote ao lugar santo era por meio do primeiro véu. O véu era feito com linho torcido bordado e demarcava o espaço entre o pátio e o lugar santo, uma demonstração mais clara da sacralidade que permeava o ambiente. No lugar santo havia 3 mobiliários que tinham significados importantes de adoração e louvor. Primeiro, o castiçal de ouro, peça única de ouro, sustentada por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Segundo, a mesa com os pães da proposição. A mesa de madeira de acácia e recoberta de ouro, em que eram colocados os 2 pães da proposição, alimento dos sacerdotes. Terceiro, o altar de incenso, ou ouro, também identificado por altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas que, queimadas sobre ele, exalavam um agradável perfume, conforme registra Levítico capítulo 16, versículo 12. O altar de incenso ficava diante do segundo véu, que demarcava a separação do lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo hebreu. Somente era possível ultrapassar o segundo véu mediante o sangue da expiação nas mãos do sumo sacerdote. Fica evidente que, no Antigo Testamento, existia diferenciação de níveis de santidade, dependendo de cargo ou função das pessoas e lugares determinados. No lugar santíssimo havia somente um único móvel, a Arca da Aliança, que guardava em seu interior as tábuas da lei, um vaso e ouro com maná do deserto e a vara de Arão. A santidade como purificação do pecado de injustiça. Quando Deus chama um povo como seu, chamando-o a separar das demais práticas dos povos vizinhos, ele também convida esse povo para se aproximar dele e dá o primeiro passo ao encontro desse povo. O convite para se aproximar dele vai além de uma relação íntima. Ele exige o comprometimento de realizar, como seu representante, o projeto de salvação e santidade que ele. Basta ter um bom relacionamento com o Deus Santo. O crente deve se comprometer
com a prática da justiça. Pois, como afirma Isaías, Deus, o Santo, será santificado em justiça. Gamer afirma que a tradição sacerdotal prioriza a pureza ritual, enquanto os profetas a pureza da justiça social e equidade nas relações humanas, e os livros poéticos e sapienciais a pureza da moralidade individual. O termo Santo de Israel é utilizado por Isaías para anunciar a salvação de Deus e a redenção vindoura justa do seu povo. Deus também age com justiça contra Israel quando ele faz o papel de opressor. Assim fica demonstrado o compromisso de Deus com sua justiça, independentemente em quem deveria ser aplicada. O Santo de Israel também é justo e imparcial na aplicação de sua justiça, conforme registra Isaías capítulo 11, versículo 3 a 6. Por isso, para compreender a santidade nos profetas, sobretudo em Isaías, com seus predecessores e sucessores, é preciso entender como se dava a purificação dos pecados de justiça. Pecados estes que, por conveniência, eram ignorados e continuam em determinadas camadas da sociedade secular e eclesiásticas. Este é um assunto que não é preferido de todos e, em muitos lugares, até proibido de ser tratado. Ser santo de Israel é justo e exige a prática da justiça. Nada mais coerente do que exigir que o povo que se chama pelo seu nome tenha o mesmo procedimento. O chamado Israel, que era um profeta palaciano, o chamado Isaías, que era um profeta palaciano e tinha suas dificuldades para ser um profeta justo, demonstra a necessidade de mudança quanto à prática de justiça. A mensagem por visão evidencia que a manifestação da glória de Deus enaltece sua santidade. E Isaías afirma: estou perdido. Evidentemente que em um momento como este, o profeta tem que reconhecer a sua pequenez e falhas. Todavia, isso não impediu Isaías de se oferecer para ser enviado por Deus para pregar a sua justiça. Porém, antes precisou purificar sua língua com a tenaz do altar. Quando o crente reconhece a sua área problemática e confessa, Deus opera o poder transformador em sua vida. Algo semelhante acontece com Moisés, que ao ter um encontro com Deus, que se manifestou por meio de uma sarça do deserto que queimava e não consumia, fica extasiado com o que estava acontecendo, quando retira as sandálias dos pés, como forma de se declarar indigno de tal momento. O salmista faz uma pergunta intrigante e ele mesmo dá a resposta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmos 24, versos de número 3 e 4. Aquele que pratica a justiça. Os profetas passam um período da monarquia e dos cativeiros pregando contra as injustiças, geralmente dos poderosos, reis e sacerdotes. Pessoas que não sabiam lidar com o poder recebido em suas mãos e oprimiam os menos favorecidos. Esse é um conflito permanente entre Deus e os poderosos. Todavia, todo ser humano tem o poder em suas mãos em determinado momento de sua vida. Por mais simples que ele seja, o que ele faz com isso demonstrará o seu caráter. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. A justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento, a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça. No Novo Testamento, a função da lei no plano de salvação da humanidade vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo, doutor da lei,
deixa claro que a lei era insuficiente para salvar. Então, afinal, qual era então a função da lei? Paulo deixa mais evidente a função da lei quando escreve a carta aos Gálatas. Ela serviu como aio para se chegar a Cristo. A palavra grega aio significa uma pessoa que conduz uma criança ou tutores responsáveis por proteger os filhos de seus senhores, educá-los, bem como corrigi-los. Portanto, o aio tinha uma função transitória e não definitiva, pois quando o filho chegava à sua maturidade, não tinha mais função de desenvolver. Dessa forma, a função da lei era dar consciência tanto a judeus como gentios de sua culpabilidade e conduzi-los a Cristo. Assim, a lei em si era insuficiente para a salvação, mas tinha sua função de conscientizar o ser humano de sua miserabilidade e apontar para aquele que realmente salva, o Cristo. Portanto, abre-se o caminho para apresentar a grande revelação da justiça de Deus para a humanidade, as boas novas da salvação para uma humanidade em pecado, em que não tem como pagar sua dívida. Paulo está preparando o leitor para receber a doutrina da justiça pela fé. A morte de Jesus é acompanhada de sinais, o que demonstra que ele não foi em vão, ou que ela não foi em vão, mas tinha atingido o objetivo principal. O véu da separação do templo se rasga em 2 terremotos, as rochas se fendem e muitos mortos ressuscitam. Vamos nos ater aqui no primeiro sinal para demonstrar a grande barreira que foi quebrada com a morte de Jesus. O véu do templo é o símbolo de inacessibilidade do ser humano comum a Deus, necessitando de intermediário para entrar no lugar santo dos santos. Como já visto, o acesso era permitido somente ao sumo sacerdote uma vez ao ano. A morte de Jesus rasgou o véu da separação, dando o livre acesso do ser humano a Deus. Essa doutrina seria uma grande afronta à elite religiosa judaica. Os judeus acusaram Jesus de desrespeitar a lei e a tradição judaica. Contudo, Mateus demonstra que, na realidade, por meio de sua própria vida e obra, Jesus estava cumprindo a lei, os profetas e os salmos. Assim, o cumprimento da lei por meio do sacrifício vicário de Jesus inutilizou qualquer forma de sacrifício para a justificação, pois o sacrifício de Cristo foi perfeito e único. A obra de Cristo satisfaz a necessidade da justiça de Deus pelo pecado da humanidade, pois anulou a sentença de morte. Assim, conquistou o direito da justiça perfeita que é atribuída a todo o que crê e aceita o sacrifício vicário de Jesus. A justiça de Cristo, conquistada por meio de sua morte, é imputada gratuitamente ao pecador que crê. O fato de a justiça de Cristo ser a base da justificação acentua amplamente a graça de Deus. A graça tem como centro a cruz de Cristo, para onde tudo se converge, e os justificados são perfeitamente reconciliados e santificados. Santificação inicial. Jesus apresentou um sacrifício perfeito e suficiente no lugar santíssimo, diante do Pai, por meio de seu próprio sangue, garantindo a remissão de todo pecado. Assim, quem está em Cristo não precisa de intermediários como no Antigo Testamento, pois tem o privilégio de entrar na presença de Deus por meio do sacrifício de Cristo. A santidade da Igreja de Cristo como identificação de propriedade peculiar de Deus. Jesus cumpriu sua missão e relatou ao Pai. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai. Porém, a Igreja ele não retirou do mundo, mas deixou-a para representar-lhe, anunciando seu Evangelho. A Igreja, mesmo estando no mundo, não pode se deixar vencer pelo mal. O cristão guiado pelo Espírito Santo torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à Igreja de Corinto.
em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Para ser santo é propriedade peculiar de Deus, o cristão deve deixar de pecar? Não, isso é impossível, pois se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, conforme registra 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10. Apesar de a santificação ir mortificando a nossa natureza pecaminosa, ela não morre completamente, continua dentro de nós lutando para se sobressair. O cristão continua pecando, mas ele não se sente mais prazer na prática do pecado. Mas quando isso acontece, ele, arrependido, confessa a Deus para obter o perdão. Há pessoas que, por equívocos de interpretação, acham que a santidade é algo impossível. No entanto, apesar das falhas, o cristão pode ter uma vida separada de testemunho para influenciar o meio em que vive, tendo a santidade como marca em sua vida. Outro equívoco é defender que a santificação se dá por meio de legalismo e aparente espiritualidade. Muitas pessoas se decepcionaram e continuam se decepcionando por classificar uma pessoa santa pelos usos e costumes, pela utilização de terno e gravata, tamanho da saia ou de cabelo, pelas manifestações de dons espirituais, entre outras práticas de aparente piedade e espiritualidade. Os bons costumes devem ser preservados. Todavia, o essencial é a manifestação do fruto do Espírito na vida do cristão. Pessoas invejosas, dominadas por pensamentos impuros que promovem discórdias e dissensões, entre outros comportamentos impróprios aos cristãos, pode demonstrar a aparência de santidade. A recomendação para os cristãos é revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, conforme registra Efésios capítulo 4, versículo 24. A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação a qual deve se manter fiel. Para isso, ela deve ser capaz de estabelecer conexões e influenciar a cultura e o mundo na qual está inserida, sem se deixar influenciar e em uma atitude dialógica. Como representante de Deus diante da humanidade, ela possui uma identidade definida e contrastante com a sociedade pós-moderna. Ela é um organismo vivo que, ao longo dos séculos, tem penetrado as mais diversas culturas e vem se mantendo como mediadora para o reino de Deus no porvir. O contraste entre a missão da igreja e a sociedade pós-moderna não pode ser empecilho para o diálogo. A principal marca que deve identificar a igreja nesse tempo pós-moderno continua sendo a santidade. Estando no mundo, mas com um comportamento que inspire ser replicado e referenciado no trabalho, no comércio, na política, nos negócios, entre outras áreas. A igreja tem conquistado espaços em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Tem sido santa, separada em sua forma de agir? A santidade é exigida tanto no Antigo como no Novo Testamento. O conceito de santidade está presente em todo o cânon bíblico. Esse tema é central não somente na teologia, mas também na ética cristã. Pelo que já foi visto até agora, é possível constatar que a santidade é um atributo essencial de Deus, assim como a justiça e o amor. No contexto do Antigo Testamento, a santidade de Deus tem um destaque especial relacionado com a sua justiça e misericórdia, enquanto no Novo Testamento o destaque é dado para o amor e a graça de Deus, que caminham de mãos dadas com a santidade. No Pentateuco está a famosa recomendação ao povo de Israel: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19, versículo 2.
Todavia, esse texto é citado na tradição cristã com a mesma referência. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. O profeta Isaías nomina Deus como Santo de Israel. Em Isaías capítulo 17, versículo 7, 41, versículo 14 e 47, versículo 4. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere às igrejas cristãs como povo santo, conforme registra Romanos capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2 e Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Filemão capítulo 1, versículo 5. O Novo Testamento enfatiza a necessidade de viver em santidade e a coloca como condição imprescindível para a experiência pessoal com Deus na vida presente e futura. No tempo da graça, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo, bem como pôde vivenciar o cumprimento do que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como sumo sacerdote perfeito. Seja você um representante de Deus nessa sociedade pós-moderna, por meio de uma vida de santificação. O culto racional como a marca do crente no Novo Testamento. O grande diferencial entre o crente do Antigo Testamento e o crente do Novo Testamento é a forma de adoração e da busca da santidade, conforme o apóstolo Paulo recomenda em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A consagração do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional, mencionado por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, não é um culto oferecido semanalmente nos templos. Paulo vai além da cultura do Antigo Testamento, em que os sacrifícios eram realizados de forma mecânica e localmente. O culto que ele menciona é a consagração diária, sem intervalos. Na realidade, no templo, o crente abastece sua fé com a palavra e a comunhão com Deus e com a igreja. Portanto, o desafio está em oferecer o culto racional no dia a dia, no qual devemos expor a nossa santidade. No Antigo Testamento, o povo tinha um rigoroso ritual para oferecer sacrifícios de animais que não eram eficazes para removê-los, apenas para apontar para Cristo, conforme registra Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4. Os cristãos foram justificados pelo sacrifício único e perfeito de Cristo, mas não elimina a necessidade de consagração a Deus. A consagração deve ser autêntica e voluntária, e não simplesmente algo mecânico e repetitivo. Paulo esclarece como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realmente espiritual, em que o adorador entrega sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente para ser o lugar de encontro e da comunhão, lugar privilegiado na adoração, o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a santidade era uma preocupação dos sacerdotes. O povo era responsável por levar o sacrifício a ser oferecido, mas era o sacerdote que os oferecia. Ele que deveria tomar as precauções previstas na lei mosaica, tanto para quem oferecia, como para os sacrifícios em si. Devido à sua limitação, o sacrifício devia ser repetido várias vezes. No Novo Testamento, o cristão é orientado a oferecer o corpo como sacrifício vivo, mas ele acrescenta que deve ser um corpo santo. Na Nova Aliança, o crente não precisa mais de intermediário, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer o sacrifício espiritual e agradável a Deus. O crente passa a adorar a Deus de forma integral, espírito, alma e corpo, e exclusiva, separadas para Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu, mas é inegável que o interior reflete
no exterior. Esse é um bom momento para refletirmos sobre a mordomia do corpo, para que possamos consagrá-lo a Deus de forma agradável. Dentre vários cuidados, pode ser citado a alimentação e exercícios físicos. Alguns crentes levam uma vida desregrada e, quando as consequências defragam no corpo, eles correm para Deus, como se ele tivesse a obrigação de curar. No entanto, devemos oferecer o melhor de nosso corpo para o serviço. Isto é agradável a Deus. A santificação de uma mente renovada em Cristo. Riley afirma que a santidade está diretamente relacionada com ter a mesma mente de Deus. E isso ocorre à medida que tomamos conhecimento da sua mente por meio de sua palavra. Assim, o cristão terá uma decidida inclinação mental para Deus, o desejo no íntimo de cumprir a sua vontade, o maior temor de desagradar o Senhor do que desagradar o mundo, e o amor a todos os caminhos de Deus. Um dos campos de maior combate em busca da santificação é a mente. Por isso, a importância de se manter a mente renovada em Cristo. A cultura tem um poder expressivo na formação da cosmovisão e no comportamento das pessoas. O sistema dominante do mundo, que segundo a Bíblia jaz no maligno, conforme registra 1 João capítulo 5, versículo 19, tem seus meios para manter sua ideologia e controle sobre o comportamento das pessoas. A educação, a mídia, a televisão, os jornais, entre outros meios de comunicação, se tornam ferramentas eficazes para moldar o pensamento dominante de acordo com os interesses do poder dominante. Por isso, o crente deve estar atento, conhecendo a Bíblia e mantendo uma vida de comunhão com Deus para ser influenciado pelas coisas que são de cima, e não pelas coisas ou pelas forças que dominam o mundo secular sem Deus. Os jovens, pela sua rede de relacionamentos, estão mais expostos a essa influência. Dessa forma, precisam ser fortes para influenciar e não serem influenciados. Só o Espírito Santo, por meio da palavra, é capaz de renovar a nossa mente, mas esse processo não acontece de forma passiva. O Espírito Santo nos auxilia, mas nós temos que querer e buscar ter uma mente renovada permanente. Depois da conversão, a mente deve se ocupar das coisas de Deus e receber o poder de discernir as coisas espirituais. Jesus disse que onde estiver o tesouro do ser humano, aí estará também seu coração e sua mente, conforme registrado em Mateus capítulo 6, versículo 21 a 24. Enquanto as pessoas sem Deus vivem de acordo com o padrão estabelecido pelo mundo, os crentes devem viver uma vida de forma que tudo o que fizerem seja para a glória de Deus. O que se espera de uma pessoa que teve um encontro com Cristo é que viva de maneira digna, para não ser oprimido pela sua própria consciência, ser irrepreensível. Essa recomendação não é para o crente se excluir do mundo, rejeitar os amigos, se isolar dos relacionamentos, mas mudar a conduta, demonstrando o impacto do Evangelho em sua vida. Apesar da natureza corrompida e viver em um mundo que jaz no maligno, o crente precisa ter uma vida consagrada a Deus. A maneira como vemos o mundo interfere na maneira como agimos. Por isso, devemos seguir a vida no espírito de poder, amor e equilíbrio, sendo fiel a Deus independentemente das circunstâncias. A santidade como experiência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para se conhecer a boa vontade de Deus, em primeiro lugar, se faz necessário estudar a Bíblia, não de forma superficial, mas por meio de um estudo sistemático e com compromisso.
Conhecer a boa vontade universal de Deus, ou seja, a vontade de Deus que se aplica a todas as pessoas de forma geral. Por outro lado, existe vontade de Deus que é específica para uma pessoa. Pessoas que se dediquem ao campo missionário é uma ação que agrada a Deus, mas nem todas as pessoas têm um chamado específico para ir trabalhar em um campo missionário. Todavia, todas as pessoas podem participar contribuindo ou orando por um trabalho missionário. Por outro lado, às vezes o crente pode estar fazendo algo que agrada a Deus, mas não é a boa vontade de Deus, porque ele tem outro propósito para ele naquele momento. A Bíblia nos exorta a aprender como discernir o que é agradável a Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 10. Todavia, existe um procedimento que se tornou comum em algumas igrejas evangélicas, que pode confundir as pessoas na hora de identificar o que agrada a Deus. Porta aberta, tudo dá certo. Ou porta fechada, barreiras na hora de realizar algo. O fato de que, ao buscar determinado objeto, as coisas acontecerem conforme se esperava, bem como o contrário, não se constitui parâmetro para definir se é a vontade de Deus ou não. As coisas podem acontecer de maneira que o indivíduo esperava e não ser da vontade de Deus. Por outro lado, as coisas podem acontecer de forma totalmente diferente do que se espera e ser a vontade de Deus. Ter uma vida consagrada é estar na vontade agradável a Deus, pois mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que se espera, o cristão terá força e persistência para continuar fazendo o que agrada a Deus. O cristão que agrada a sua vida estará em harmonia com Deus, conectado com o Espírito Santo e saberá discernir o que é agradável a Deus. A Bíblia revela a justiça de Deus e qual é a perfeita vontade dele para a humanidade. No quesito da vontade moral, não resta dúvida, a definição é clara. A título de exemplo, temos a explicitação da vontade moral de Deus aos Tessalonicenses, que vos abstenhais da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 3. Esse é um parâmetro que todo cristão deve ter para a sua vida. Não importa o que a sociedade e as pessoas com quem se relacionam digam, essa é a perfeita vontade de Deus. Aos Colossenses, a prescrição é frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, perseverar nas dificuldades, ter alegria no Espírito e dar graças em tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 10 a 12. Cristãos, mesmo que a vontade de Deus para você seja algo inaceitável, por não ser do seu próprio interesse, confie em Deus, pois tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, conforme registra Romanos capítulo 8, versículo 28. Voltando aqui para a lição, a conclusão nos diz assim: aprendemos nessa lição que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários, pois cada um possui um sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das Lições Bíblicas Jovens, que trouxe o título A Santidade é a Marca do Crente. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer o subsídio da Lição Bíblica Jovens, da lição de número 10, que vai trazer o título Arrependimento, Perdão e Santificação. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.